Bom dia! Dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, a nossa santa milagrosa, vamos dizer assim, por assim dizer, né? Porque Maria é santa, santa como seu filho é santo. E dia 11 de fevereiro é o dia da aparição de Nossa Senhora em Massabielle, na gruta de Massabielle, na França, em Lourdes. Por isso o título Nossa Senhora de Lourdes. Ela que ali da fonte jorra uma água viva, não é uma água abençoada só, é uma água santificada. Porque não foi uma água que foi abençoada por algum sacerdote, por alguém que passou por essa terra, mas é uma água que jorrou pelo coração de Maria, é uma água que jorra do coração de Deus ali. Muitos milagres, muitas curas já realmente comprovadas, desde a aparição em Lourdes, não é? Uma vilazinha, era uma vilazinha pequenininha, e tem ali, publiquei outro dia no meu Facebook, quem não conhece, o filme de Santa Bernadette, que foi a vidente, foi para quem apareceu Nossa Senhora ali na gruta em Massabielle, na França, em Lourdes. Olha só que coisa bacana, maravilhoso. Hoje é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, um dia abençoado demais, né? Porque para nós que temos uma devoção grande pela Virgem Maria, se nós acreditamos no poder de intercessão da nossa Mãe da Terra, você imagina a nossa Mãe do Céu, o que ela pode fazer junto a Deus por nós. Bom dia, bom dia! Gente, olha, meus cabelos hoje também ele enrolou, tá começando a chover aqui e hoje o bichinho tá virado nos giraia. Mas vamos lá para a nossa mensagem de hoje, nesse dia especial, dia dedicado a Nossa Senhora de Lourdes, sob o título de Lourdes, né? Nossa Senhora é uma só, mas conforme ela aparece, conforme regiões que ela aparece, é dado o nome. Então, Fátima, porque foi em Fátima, né? Em Portugal. A Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, porque ela apareceu e mandou cunhar essa medalha milagrosa, que inclusive eu tenho aqui, eu tenho a medalha milagrosa, eu tenho a medalha de São Bento, exorcizadas, olha só. Então, e em Lourdes ela apareceu na gruta, numa vila, que era uma vila na época, né? Uma vila em Lourdes, na gruta de Massabielle, e aí então o nome Nossa Senhora de Lourdes. E ela tem esse título porque ela cura os doentes através daquela água santa que jorra de lá, que eu estive lá, é a coisa mais maravilhosa da face da terra, é um pedaço do céu na terra. Então jorra essa água que cura muitos doentes, muitas comprovadas curas através dessa água, né? Não só da água, da fé das pessoas também e da intercessão da nossa mãe junto a Deus. E agora hoje nós vamos falar sobre murmuração, sobre queixa. Olha só, bom dia com vocês que estão entrando agora. Perderam o comecinho ali que eu falei sobre Nossa Senhora de Lourdes, que hoje é o dia dela, mas aí vocês voltam ali e assistem que fica sempre gravado, não é? Então vamos lá para a nossa palavra de hoje, que diz: a queixa é devastadora. E olha os coraçõezinhos da Júcia, olha ali, bom dia. Não permito que a adversidade venha sem um propósito oculto aos seus olhos, mas esperando para ser revelado quando busca entendimento espiritual. Olha só, vou repetir: não permito que a adversidade venha sem um propósito oculto aos seus olhos, mas esperando para ser revelado quando busca o entendimento espiritual. A razão pela qual a queixa é tão devastadora à alma é que os gemidos de desespero abafam a voz de Deus, que vem trazer discernimento. Não pode ouvir-me enquanto está se queixando. Exponha o caso, o entregue a mim e darei a minha solução. Gente, eu achei essa palavra tão linda. Perdão. Eu achei essa palavra tão maravilhosa, tão linda, tão extraordinária. Porque eu já comentei várias vezes aqui sobre a murmuração, sobre a reclamação, que nós trabalhamos isso muito fortemente no coaching. Sobre não criticar, sobre não reclamar, sobre não murmurar. Isso a gente trabalha muito fortemente. Quem é coach meu sabe disso. E nós trabalhamos isso. Cuidado com o que sai da sua boca. E até eu já citei várias vezes aqui para vocês aquele livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, que é um livro extraordinário de aprendizado e junto com a espiritualidade.
E aqui Deus vem nos falar justamente isso. Olha a parte importantíssima aqui. A razão pela qual a queixa, ou seja, a murmuração, a reclamação, é tão devastadora à sua alma, é que os gemidos de desespero abafam a voz de Deus que vem trazer discernimento. Então, quando nós estamos gastando nossa energia, perdendo nosso tempo em murmurar, em reclamar de determinada situação, nós deixamos de ouvir a voz de Deus que, naquela provação, nós temos que ter muita sabedoria, e é bem desafiador, nós termos a sabedoria para podermos passar aquele momento de deserto, de desafio, de tribulação sem murmurar. Porque aquele momento vai nos trazer grande aprendizado. Eu sempre publico algo dessa forma, acho que essa semana eu publiquei. Por quê? O deserto ele é necessário para o nosso crescimento. A tribulação vai fazer com que nós possamos forjar o nosso caráter, firmar, criar virtudes, que era isso que Deus falava ontem, sobre os espinhos do nosso ninho. Então, quer dizer, as tribulações são necessárias para que nós desatrofiemos as nossas asas e alcemos voos mais altos, né? Deus não quer que a gente fique a vida inteira filhote. Ele nos quer como crianças, no sentido da simplicidade, da humildade, mas Ele quer que nós tenhamos um espírito ousado, de leão. Então Ele exige de nós que nós sejamos cordeiro, calmos, tranquilos, serenos. Aquele cordeiro que, quando o bom pastor pega no colo, não é? Jesus, ele vai buscar a ovelha perdida, ele pega no colo, nós sejamos mansos e humildes nesse sentido, mas nós sejamos fortes e corajosos como um leão. E assim, comparando também com o pássaro, Deus nos quer como se fôssemos um passarinho na mão dele, em que ficamos na mão dele e ele cuida e ele zela, mas ao mesmo tempo ele quer que nossas asas sejam desatrofiadas para que nós voemos como águias, alto, e que nós enxerguemos com olhos de águia muito além, porque a águia tem uma visão aguçadíssima. Então, Deus exige de nós também ousadia, coragem, mas também humildade, serenidade, tranquilidade, que são virtudes que só são desenvolvidas na tribulação. No tempo de provação, nós desenvolvemos mais as nossas virtudes. Porque, olha só, quando eu quando eu exercito a minha paciência na hora da raiva, é ali que ela vai se transformar em virtude. Porque é muito fácil ser paciente quando a água do rio, a água do mar está tranquila. Em águas, existe até um ditado que águas calmas não fazem bons marinheiros. Ou seja, o bom marinheiro ele vai se mostrar bom marinheiro quando o mar estiver revolto. Então, quando nós estivermos passando por tribulação, ali nós exercitaremos as nossas virtudes. Porque é muito fácil você ser paciente com o filho, com o marido, com a esposa, quando tá tudo bem. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo tranquilo? Nossa, como foi seu dia? Agora pega a criatura virada no giraia, virada do avesso e tenta ser paciente com ela a hora que ela estiver irritada. Você entende? Então, assim, ontem meu filho chegou do trabalho com uma situação específica lá que tirou ele um pouco do sério. Eu falei, filho, tá bom, mas espera aí, calma aí. E ele, querendo falar, mas meio nervoso, e ele não é de falar muito, então eu percebi que ele estava muito nervoso. Com uma determinada situação, eu falei, tá, mas o que você pode fazer com isso? Reclamar não vai resolver. Você pode levar isso para o teu chefe, olha, aconteceu determinada situação que não dependia de mim, que foi, e não para ficar fofocando da outra pessoa que não fez o trabalho, mas para falar, levar até o chefe que aquela pessoa que não fez o trabalho dela implicou, teve resquício do mau trabalho dela e sobrou para outros fazerem, que aí ele falou que ele e uma outra pessoa teve que fazer algumas coisas além, porque a pessoa que tinha que fazer o trabalho do qual eles dependiam não fez. Então, olha só, agora reclamar vai adiantar? Você vai ficar gastando energia? Porque o fulano não vai, gente. Então, nós temos que buscar soluções. E nesse ponto, nós temos que calar, não murmurar. E eu, Anice, sou uma pessoa que tenho treinado isso direto, porque eu murmurava demais. Pensa numa pessoa que reclamava, gente, era eu. Eu reclamava do sol, da chuva, eu reclamava de tudo. E assim, é um trabalho árduo, mas a murmuração, enquanto você está passando a tribulação, quando você está murmurando, você não está ouvindo a voz de Deus que está te dando discernimento para passar aquela tribulação. Você está entendendo? Então,
você está caminhando, pedindo a Deus para dar uma solução, Deus está te falando, mas enquanto você está preocupado em falar, você não ouve a Deus. Então, no silêncio, entregando aquele sacrifício, aquilo que para você é tribulação, você vai ouvir a voz de Deus. Ele vai falar ao teu coração, porque você vai estar de boca fechada e de ouvido atento. Agora, a pessoa está mais preocupada em falar do que em ouvir. É a mesma coisa quando alguém nos traz um problema. A pessoa nos traz um problema e nós já estamos preocupados em dar a resposta para ela. E eu aprendi isso já assim há muitos anos, eu venho treinando isso, mesmo antes de ser coach. Já quando eu comecei a fazer uma pós-graduação lá em 2007, me falaram isso pela primeira vez e eu compreendi. Quando eu estou buscando a resposta já para aquilo que a pessoa me traz, eu não estou ouvindo o que a pessoa está falando, eu não estou escutando o que a pessoa está falando. Então, eu tenho que esperar, eu tenho que escutar tudo o que a pessoa diz. Depois, com o discernimento do Espírito Santo, eu vou dar a resposta. Agora, se eu estou mais preocupada em me justificar ou mais preocupada em dar solução para aquela pessoa, eu não estou nem escutando o que ela está falando. Olha como que isso é importante. E isso serve para nós também. Porque se eu estou preocupada em reclamar que a situação está ruim, que isso, que aquilo, blá, 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 e começar a reclamar e murmurar com Deus, eu estou perdendo a oportunidade de escutar o que Ele está falando, que eu dê, qual o direcionamento que Ele está me dando para passar aquela tribulação. Olha só. Como que nós temos que aprender, nós temos que ser mansos e humildes de ouvir a voz de Deus. Mas às vezes nós estamos preocupados em reclamar. E olha, é muito forte essa palavra de hoje. A razão pela qual a queixa é tão devastadora à alma é que os gemidos de desespero abafam a voz de Deus que vem para te trazer o discernimento. E olha só, não pode ouvir-me enquanto está se queixando. Deus fala claramente aqui. Exponha o caso. Lembra que essa semana eu comentei com vocês que eu aprendi, e eu era uma pessoa que reclamava demais, acho que essa semana, não sei qual das lives que eu falei, que hoje eu levo os meus gemidos a Deus com certeza. E eu falo assim, Senhor, tá difícil, vem meu auxílio, eu preciso do teu auxílio. Porque eu sou pequena, esse problema tá me incomodando, essa doença tá me incomodando, tá doendo, essa situação tá sendo desafiadora, mas eu não levo a Deus como queixa. Eu levo a Deus falando, o Senhor pode tudo. Então vem meu auxílio. E aqui essa palavra hoje veio bem ao encontro do que eu falei essa semana. Eu não lembro qual das lives que eu falei, mas se vocês buscarem ali, eu lembro que eu falei isso. Que eu levava conversava com Deus dessa forma, né? Pedindo intervenção de Nossa Senhora, falando, olha, me ajuda, tá difícil, eu sou humana, o senhor, né? Ainda eu lembro que eu falei assim, o senhor esquece que eu sou humana, eu preciso do seu auxílio. Exponha o caso, o entregue a mim e darei a minha solução. Simples assim, gente, olha como Deus é maravilhoso. Ele tá falando, não é para você ficar lamuriando. Então seria mais ou menos assim, que essa situação tá horrível, que blá, 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 e começa aquela lamuriação, aquela murmuração, aquela queixa. Mas não, Senhor, o meu caso é esse. O Senhor conhece, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu estou passando dificuldade nisso, que eu estou sendo difícil para eu, inclusive, eliminar alguns hábitos ruins meus. Eu preciso ser mais humilde, eu preciso deixar essa arrogância, eu preciso ser menos prepotente, menos arrogante, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso, Senhor, escutar mais o que o Senhor me diz. E aí você vai colocando diante de Deus. Fala, estou entregando ao Senhor, toma conta. É diferente. É uma oração, eu estou fazendo uma oração de entrega a Deus. Eu, Anice, eu sempre entrego pelas mãos da Virgem Maria. Sempre, ou recomendo algum santo, né? Eu tenho santos à minha devoção, São Padre Pio, São Bento, e eu tenho vários, tem alguns, depende da época eu pego mais, garro mais em algum. São Judas Tadeu, desde a minha infância, ele é meu intercessor. Então, eu levo a Deus, mas eu aprendi a rezar, porque antes eu reclamava, pensa uma pessoa que reclamava na oração, acho que Deus falava assim, ele fazia até assim, eu não dou conta dessa menina não. E eu fui aprendendo, então nós temos que ter essa humildade de aprender. E eu preciso aprender muito mais. Eu rezo certo? Não, acho que não, mas eu já melhorei do que eu era. Então hoje eu entrego, e quando eu fiz aquela troca, aquele contrato com Nossa Senhora que eu falei, né, que até teve pessoa que me passou no direct ali, Nícia, me manda esse negócio, esse vídeo do contrato com Nossa Senhora, o que eu fiz? Eu entreguei, aprendi, né, isso, a semana passada, que eu entrego as minhas, eu escrevi no papel, eu falei assim, olha Maria, esses aqui são os meus pedidos.
toma conta deles agora. Que eu vou rezar pelos vossos pedidos, porque Nossa Senhora, ela intercede por causas que, assim, do mundo inteiro. Então, pela paz do mundo, pelo Santo Padre o Papa, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pela conversão dos pecadores, pela união das famílias, pela conversão dos que não creem, pela saúde dos enfermos, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, pelos jovens. Então, ali tem 13 pedidos de Nossa Senhora que ela já falou, ela quando apareceu em Medjugorje, ela falou que era para rezar por essas intenções, que eram dela, que ela queria a salvação de todos os filhos. Então, e aí eu aprendi que a gente pode fazer esse contrato com ela, uma troca de amor. Maria, eu confio os meus pedidos a ti. Confia os teus a mim que eu vou rezar por eles. Hoje eu rezo pelos pedidos de Maria. Olha só, que coisa linda, gente. Você acha que isso não agrada o coração de Deus? Só que os meus pedidos estão na mão dela. E não duvido que poderia estar em melhores mãos. Por quê? Porque ela é a mãe do Salvador, ela é a mãe de quem faz o milagre. Não é Maria que faz, mas ela é a mãe de quem faz. E se nós olharmos na Bíblia, o primeiro milagre de Jesus, quem interveio? Maria. Foi nas bodas de Canaã. Filho, eles não têm vinho. Mãe, mulher, não chegou a minha hora. Aí o que ela diz às pessoas que estavam ali? Façam tudo o que ele disser. Ela sabia que ele ia fazer o milagre. Então ela interveio. Então eu peço à mãe, mãe, peça à mãe que o filho atende, não é? Mãe, esses aqui são os meus pedidos. E essa noite Deus me acordou, gente, era 3:10 da manhã. Eu acordei e falei assim, nossa, já 6 horas da manhã, porque o meu despertador não tinha tocado ainda. Eu peguei e falei assim, vou ver que horas são, já deve estar na hora de levantar. 2:10, era 2h50, 2h51 da manhã. E eu me lembrei, já sei porque que Nossa Senhora me acordou. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. E ela acordou quase na hora da misericórdia. Para quê? Para eu rezar o terço da misericórdia para o seu filho primeiro. Porque Maria, ela quer primeiro, ela não quer para ela, é para ele. É para a glória dele. É que nem nós que somos mães, né? Falar assim, é pro meu filho, é pro meu filho. Então tudo que nós pedimos, tudo que Maria pede é para honra e glória do filho dela. E aí ela me acordou. E aí eu rezei o terço da misericórdia. Aí, lembrando que era Nossa Senhora de Lourdes, coloquei até publiquei no Stories ali, acendi minha vela ao meu anjo da guarda, coloquei a imagem que eu trouxe lá de Lourdes, que eu tive essa graça vai fazer 2 anos que eu estive em Lourdes, lá na França, coloquei, e aí eu rezei um terço, falei, acho que vai tá bom, né? Aí, não tava bom, o segundo, o terceiro, eu rezei o rosário, ou seja, eu não dormi depois, fui dormir 5 horas da manhã, aí acordei assim muito cansada. Mas com o coração leve, porque eu rezei o terço da misericórdia e os 4 terços, os gozosos, dolorosos, luminosos e gloriosos. Já rezei os 4 terços hoje. Mas foi Nossa Senhora que me acordou. Ela que me acordou, porque eu acordei sem despertador, eu acordei sem nada. E tem dia que é desafiador acordar até de manhã, não é? Então, assim, quando você vai criando uma intimidade com Deus, quando você vai criando uma intimidade por meio de Maria, né? Porque Nossa Senhora nos leva ao teu filho Jesus, ela vai fazendo essas coisas com a gente, e a gente tem que obedecer, né? Então eu falei assim, gente, vou ter que rezar os 4 terços e vou, porque eu fui sentindo que era assim, vai dormir não, mais um terço, vai dormir não, mais um terço. O último eu terminei, eu já estava sentada no chão, porque eu já não estava ajoelhada mais não, sabe? Mas eu rezei, porque eu sou consagrada, não sei se já falei para vocês, eu sou consagrada a Jesus por meio de Maria, pelo método de São Luís Maria Greenford. Quem não conhece, é importante, ali no Instituto Hesed tem, o Padre Paulo Ricardo fala muito dessa consagração, que é uma preparação muito grande, que o livro está aqui, logo atrás, ali perto daquela face de Jesus vermelho, ali tem o livro azul, que é né, dos livros, a capa dele, tem um com capa verdinha também, mas é assim, então eu Anice, estou aprendendo a rezar. Eu estou aprendendo. E você também, se você quer aprender, você vai ter que ter mais momentos de intimidade com Deus. Mas para isso nós temos que ouvir a voz de Deus. E nós talvez estejamos mais preocupados em falar do que em ouvir, do que em escutar. Então, a mensagem de hoje, para de se queixar. Em vez de reclamar de Deus, entregue as suas queixas a Deus, o que é diferente. Do que reclamar com Deus, é entregar as queixas sua a Deus. Senhor, olha só, estou com essa situação com meus filhos, estou com essa situação com os meus pais, com meu esposo, com a minha esposa, no meu trabalho, enfim, você vai entregando.
E nessa entrega, lembra de rezar também pelos pedidos da mãe. Fala, tô rezando pelos pedidos da sua mãe, tá? Não é uma troca, uma barganha, tá? Não é assim, meu Deus, eu vou rezar, o senhor reza, porque senão... Não é isso. É uma entrega de amor, é um zelo, é confiança, é uma entrega de confiança. E eu não duvido que os meus pedidos agora serão muito mais atendidos do que antes, quando eu rezava para mim. Eu rezo agora para os outros, né? Para os pedidos dos outros. Então, assim, é maravilhoso porque é um aprofundamento na espiritualidade. E aqui a autora, ela cita o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Livro de Provérbios, gente, já falei aqui. É um livro fantástico de crescimento. Leia um provérbio por dia, é maravilhoso. E diz assim: coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. Ai, minha sobrinha entrou ali. Bom dia, tia. Bom dia, minha querida. Deus te abençoe. Olha só. Coração alegre é um bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. Gente, é forte isso. É forte. Você imagina o que é isso? Uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama e credo, nossa, me deu um arrepio agora. Lembrei de uma pessoa que ela tá secando literalmente, secando, a pessoa está, nossa, sabe aqueles maracujá de gaveta, aquelas, a uva passa, a pessoa está seca, mas ela não tá seca a pele, ela não tá seca enrugada só, ela tá seca por dentro. Gente, é uma coisa triste demais. Aquela pessoa que você não suporta chegar perto, de tão amarga, de tão triste, de tão doente que a pessoa tá. E ela pensa que a doença é física, a doença é espiritual. Eu lembro dessa pós-graduação que eu fiz há uns anos atrás, na área de counseling, e os nossos professores, 90% eram padres, ou foram padres. Inclusive tinha um que tinha estudado, né, que tinha sido padre, inclusive, e depois acabou deixando o sacerdócio, mas ele era um dos professores fantásticos, uma pessoa espiritualizadíssima. Então nós tínhamos padres e psicólogos, a maioria dos nossos professores. E eles falavam assim, a pessoa, olha para vocês percebam isso. Eles falavam, e a partir de lá eu comecei a perceber. Os homens, quando vão ficando mais velhos e não têm a espiritualidade, eles vão, principalmente homens que se separam, né? Às vezes ele não tem casamento, não tem uma companheira, não vive uma vida, né, sacramental ali com a família. Geralmente eles buscam mulheres da metade, menos da metade da idade deles, porque eles não têm espiritualidade. Que não tem nada a ver com religião, é espiritualidade mesmo, crescimento espiritual. E aí a pessoa, e realmente, se você olhar, às vezes homens de 50, 60 anos estão se casando com meninas de 19, 20, por quê? Porque eles querem buscar a juventude que eles perderam. Mas a juventude não é da pele, gente, a juventude é da alma. Então quando as pessoas falam assim, nisso você fala a tua idade tranquilamente. Eu tenho 53 anos, vou fazer 54 agora em março. E eu percebo isso. E mulheres, agora vem para as mulheres que não têm uma espiritualidade desenvolvida, um caminho de espiritualidade que, volto a repetir, não tem nada a ver com religião. É claro que a religião, ela engloba essa espiritualidade, mas não necessariamente que a pessoa espiritualizada, ela desenvolve as suas virtudes, ela desenvolve os seus... Tentar lembrar aqui o nome... seus valores, né? Valores mesmo, valores morais, valores cristãos ou não, mas valores éticos, valores morais. As mulheres que não têm espiritualidade desenvolvida, falava isso, esse professor, palavra deles, elas também buscam ou um rapaz muito mais jovem para preencher aquilo que elas perderam, porque elas querem ver uma outra pessoa, aquilo que elas perderam, que é a sua beleza física, vamos dizer assim. Ou elas se tornam pessoas amargas. E nós olhamos para mulheres amargas. Gente, não tem pessoa que você vai conversar, a pessoa tem lá 50, 60, 70 anos, ela tem um rancor da vida, ela tem uma amargura dentro dela que só da gente chegar perto parece que contamina, não é? É um negócio horroroso. Então, quando você vai conversar com uma pessoa dessa, já sabendo, já tem que se blindar. Com muito amor,
com muita unção do Espírito Santo para não deixar contaminar. E realmente aquilo que eu ouvi, salvo engano foi o professor Agostinho que falou isso, não me lembro exatamente, enfim. Mas ele falou isso do homem e da mulher, que não tem um caminho de espiritualidade, ou seja, de crescimento dos valores, e ele começa a buscar fora aquilo que ele não tem dentro. Então nós precisamos isso, e essa palavra aqui de Provérbios fala exatamente isso, olha aqui. Coração alegre é um bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. A coachiminha aqui falando, eu sei. Amiga, nós sabemos, né, amiga? Mas, Deus é mais. Você tá entendendo? Você tá entendendo? É muito profundo, gente. As pessoas que ela não buscam o caminho da espiritualidade, o caminho da santidade, o caminho, ou mesmo que ela não tenha nada a ver com a religião, mas um crescimento espiritual, um preenchimento da alma dela, porque nossa alma anseia, a nossa alma necessita, a nossa alma carece de Deus. E se nós não buscarmos isso, nós vamos buscar fora aquilo que nós encontramos dentro de nós, que nós não encontramos. Que nós não encontramos em Deus, por quê? Porque nós não estamos buscando Deus, porque nós não estamos escutando o que Deus está nos falando, é isso que Ele está nos dizendo hoje. Gente, é muito importante isso aqui. Não pode ouvir-me enquanto você está se queixando, enquanto você está reclamando. Exponha o seu caso a mim, ou seja, entregue em oração, entregue, Senhor, a minha vida está desafiadora, está difícil, tem isso e aquilo, mas eu estou te entregando porque eu confio que o Senhor é o Rei dos Reis e pode fazer tudo na minha vida. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. E se eu não tenho essa espiritualidade, eu posso me tornar essa mulher amarga ou buscar em outros homens muito mais jovens do que eu para preencher aquilo que eu não tenho, ou o homem também. E às vezes o homem é muito comum, e eu depois que o Agostinho falou isso, eu comecei a reparar, assim, algumas situações, não reparar para julgar, mas prestar atenção, vamos dizer assim, de homens que depois, lá com 60, 70 anos, boyzinho, né? O cara compra o carro rebaixado, estilo boyzinho, camisetinha agarradinha, né? Gente, tudo bem a pessoa comprar o carro que ela quer, mas não para ela se exibir, mas não para ela preencher o vazio que está dentro dela. A pessoa que ela está de bem com a vida, ela não precisa de nada fora. O que você vai comprar fora, o que você vai usar fora, é complemento. Não é o primeiro, não é aquela necessidade. Então, nossa, Nisso, mas eu não posso, né? O homem mais velho não pode andar com uma camisa agarradinha, fazer uma academia? Pode e deve. Deve fazer uma academia. Deve fazer academia, deve cuidar da saúde, deve praticar esporte. Quer comprar o seu carro bonito, compra. Quer comprar o seu relógio bonito, compra. A mulher também, né? Quer pintar os cabelos, pinta para se sentir bem. Mas não tem que ser isso como uma forma de preenchimento interior, porque não vai preencher. E às vezes eu vejo isso na mulher que começa a se deformar. Vocês já viram quantas mulheres que mudou tanto o rosto e o corpo que a gente não reconhece mais? Mulheres que começam a preencher tanto o rosto, fazer cirurgia plástica, esticar aqui, encolher ali, para preencher um vazio que ela tem dentro. E se ela buscasse primeiro a espiritualidade, talvez nem precisaria preencher. Talvez. E talvez se ela ainda assim preenchesse, né? Vou fazer uma cirurgia plástica, mas por quê? Para eu me sentir melhor. Mas não porque me falta alguma coisa, porque é o meu desejo fazer isso. Eu vou fazer uma viagem, não porque eu estou buscando algo para me preencher, eu vou fazer uma viagem porque é meu desejo fazer. Acabou. E tá tudo certo. Mas talvez nós estejamos buscando fora aquilo que não vai ser suficiente para nos preencher, gente. É dentro, tudo, a beleza é de dentro para fora, mas nós precisamos escutar o que Deus está nos falando todos os dias, não é ouvir, é escutar e parar com essa lamuriação, parar de reclamar, parar de criticar, parar de julgar. É isso, nós temos que aprender com o que está ao nosso entorno, ao nosso redor, ficar atentos para aquilo que Deus está nos falando todos os dias, e é muito legal, porque isso vai fazer, gente, é muito bacana, quando eu olho como eu era em alguns aspectos, eu falo, gente, mas eu era uma mulher muito horrorosa, misericórdia, Deus foi muito paciente comigo, e está sendo ainda, né, porque eu dou um trabalho, gente, vocês não estão entendendo o trabalho que eu dou para Deus, sorte que Ele é Deus, porque olha, Ele é maravilhoso, eu dei muito trabalho para Deus, acho que Ele fala assim, essa criatura não aprende, né, vontade de dar uma sova nela, sabe, então assim, e eu sei que eu apanhei muito da vida justamente para aprender. E isso é bom, porque um pai que corrige é sinal que ele não desistiu dos filhos. Geralmente aquele pai que abandona e deixa o filho fazer o que quer é porque não tem amor. Ele quer ter menos trabalho.
Mas o pai ou a mãe que insiste nos filhos, que corrige, é porque ama demais, não é? Então Deus não desistiu de mim e cá estou eu, né, para falar para vocês como eu fui pior e como eu estou melhorando. Tô boa? Não, imagina, meu Deus, gente, eu tenho muita coisa para melhorar. Eu tenho que ter essa consciência, essa humildade de que eu preciso melhorar. E ontem eu lembrava de de algo que eu ouvi. Qual foi o pecado maior? O pecado da soberba, né? O demônio, ele quis ser mais do que Deus, ele quis se achar mais do que Deus. Então, qual é o pecado que combate a soberba? Qual é a virtude que combate a soberba? A humildade. E nós nos colocarmos diante de Deus numa humildade e falar: Senhor, eu preciso muito da sua misericórdia, porque eu pequei muito contra o Senhor. Eu pequei muito, 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 ofendi gravemente o teu coração fazendo coisas erradas. Então dá essa graça da humildade, tira toda a soberba. E a coroação de espinhos de Jesus, ali, eu aprendi também isso, eu não sabia, ali quando coroam a Jesus com o espinho, e ele aceita aquela coroação, porque ele, né, Deus, ninguém faria nada se ele não tivesse permitido, é justamente para pagar os pecados da soberba, que a humanidade tem. Olha, quando você olhar para a coroa de Cristo, você fala: gente, ele sofreu isso pela minha soberba. Então eu tenho que treinar a minha humildade, eu tenho que ser uma pessoa mais humilde. Só que ao mesmo tempo aquela coroa significa a coroa da glória. Que através da humildade nós conseguiremos a coroa da glória. Olha que coisa linda, gente. Então nós podemos agora curar o coração de Jesus daquelas chagas, daquelas dores que ele sofreu, praticando a nossa humildade, praticando as virtudes. E é assim que nós vamos conseguir agradar o coração de Deus. É muita coisa boa, né? Eu tenho aprendido tanto com o Instituto Hesed, eu tenho aprendido tanto, que eu não sei nem, eu falo assim: Deus é maravilhoso. Eu achei o link deles assim, eu falo, foi o Espírito Santo que trouxe para mim. E outro dia eles falaram um testemunho meu. Eu escrevi um testemunho meu para o Instituto Hesed, e eu estava outro dia me preparando para tomar banho, estava cozinhando ali, acabei, falei, vou tomar um banho, mas ouvindo, né? Ali, e eles falaram assim: agora nós vamos falar o testemunho de uma guerreira, Anice. Eu parei, falei: Jesus. Aí eles leram o meu testemunho. Foi um negócio, chorei litros. Eu sou muito chorona, né? E assim, olha a graça que Deus deu. E foi tão transformador aquilo lá que eu falei: meu Deus do céu. E eu, assim, foi um momento extraordinário. E eu tive uma cura muito grande através de uma música que eu coloquei, Sangue Redentor. E eu testemunhei isso, tive uma cura muito grande na minha árvore genealógica, inclusive. Então foi assim um negócio maravilhoso, e eu tenho crescido muito com isso. Então, mas por quê? Porque eu estou atenta para ouvir a voz de Deus. Não que eu esteja totalmente atenta, gente, eu ainda preciso mudar muito. Mas eu já mudei muito o meu jeito de orar, meu jeito de rezar, meu jeito de me comunicar com Deus. E ele tem falado muitas coisas boas e coisas também que não me agradam muito, mas que eu tenho em obediência a seguir. Então é isso que ele está dizendo: para de se queixar. E eu era uma pessoa que eu reclamava demais. E o tempo que eu perdi reclamando, eu podia estar rezando, né? Minhas graças já tinham chegado mais cedo. Então agora eu tô aprendendo. Então, em vez de me queixar, vou entregar a Deus os meus... Né? Senhor, estou entregando a Nossa Senhora aqui todos os meus pedidos, né? Em forma de oração, essas queixas em forma de oração, não em reclamação. Senhor, olha isso. Cuida dos meus, né? das minhas mazelas, cuida das minhas dores, cuida das pessoas que me foram recomendadas. Gente, eu rezo por vocês todos os dias. Todas as pessoas que me foram recomendadas, todos os dias estão entregues. Por quê? Porque eu preciso também ajudar a santificar outras pessoas. Eu quero a salvação e quero para outras pessoas também. Então, todos os dias, Senhor, pelas minhas causas, pelas pessoas que se recomendaram as minhas orações, pelas pessoas que rezam por mim, pelas pessoas pelas quais eu devo rezar, mesmo que eu não queira, mas eu devo rezar, porque aquela pessoa me magoou, me feriu, e assim. Então, nós vamos aprendendo, e é muito bom. Então, em vez de reclamar, vamos só clamar a Deus. Em vez de reclamar, só clamar. Eu clamo a Deus, a tua intervenção, né, nessa situação. E é isso que Deus quer hoje. E eu vou repetir só mais uma palavra para ficar bem gravado no coração de vocês. A razão pela qual a queixa é tão devastadora para a alma é que os gemidos de desespero, porque quando nós estamos reclamando, nós estamos desesperados, abafam a voz de Deus e vêm
que vem trazer discernimento. Então, quando nós estamos nos queixando, nós estamos mostrando desespero. E nós temos que mostrar fé. Senhor, eu entrego. As minhas queixas estão aqui. Mas eu confio que o Senhor vai fazer. Que o Senhor é poderoso para fazer. E aquilo que o Senhor não fizer, é porque não vai ser bom para mim. E eu obedeço a sua vontade. Estou aqui para você servir. Olha que coisa linda. Aí a nossa oração muda, né? Gente, vamos finalizar às 7h35. Eu tenho minha coach para atender agora. Minha sobrinha lá da Espanha está fazendo o processo de coach comigo. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus é bom, né? Como a gente pode ser canal de graça na nossa família também. Né, para pessoas que não são da família de sangue, para as pessoas que são da família de sangue. E eu vou fazer agora o processo de coach com ela, a segunda sessão, às 8 horas. Que o seu dia seja abençoado. Aqui está começando a chover. E que essa chuva seja também chuva de bênçãos aí onde você está. Seja chuva não só água, mas seja também para lavar essa água que eu espero em Deus e desejo do fundo do meu coração que seja a água de Lourdes que jorra lá da Gruta de Lourdes, porque hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Que essa chuva de bênçãos, essa água poderosa, que não é uma água benta, mas é uma água santificada pelo próprio Jesus, pela própria Virgem Maria, jorre no seu coração e lave tudo que há de ruim e leve tudo que é mal e traga tudo que é bom, não é não? Que Deus abençoe você, gente, que Deus abençoe, deixa eu ler aqui, que Deus continue a abençoar a tia, amém, a vocês todos, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus.